uma bênção, isso aqui é uma bênção, amém? Amém. Então é um lugar de gerar, né, através do Espírito Santo, guerreiros na obra de Deus. E por falar em guerreiro, eu vou chamar o guerreiro André. Aleluia! Quem pode aplaudir? Falando em guerreiro, eu te chamei. Aleluia! Se sinta em casa, em nome do Senhor Jesus. Você é o discípulo do pastor Sérgio Magari, por isso que veio bonitão hoje, é o preleitor, glória a Deus. Filho, fica à vontade, tá bom? Levou até a Bíblia do pastor, o negócio vai ficar sério então, né? Aleluia! Por isso que eu estava procurando a minha Bíblia, ele não estava achando. Levou o óculos também, filho? Mas quem sabe no meio da pregação? Eu vou ficar do lado da minha filhota, né, filho? Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos, amém? Amém. Pastor, a temperatura está mais baixa nessa área aqui. Aqui está meio frio. Mas é assim mesmo. Como disse o pastor algumas vezes, né, ele prega há alguns anos e enquanto ele tiver com esse frio na barriga, é sinal de que ainda tem temor a Deus. Amém. Eu não falei com ninguém, não falei com minha esposa, não falei com ninguém a palavra que eu ia trazer, a palavra que Deus me deu para trazer. E é uma surpresa agradável quando a gente tem uma palavra preparada, estudou, meditou sobre a palavra, recebeu a revelação, e quando você chega no louvor, parece que todos os louvores falam daquilo que você vem trazer. E depois vocês peguem aí a relação dos louvores que foram tocados, entoados aqui, e no final da pregação, para vocês meditarem sobre o que foi pregado, sobre os louvores, e a importância de você estar ligado, porque realmente, quando eu estou sempre ali na projeção, a gente está sempre preocupado em entregar um melhor culto para Deus e para que vocês recebam a palavra, e às vezes a gente não consegue sentir plenamente aquilo que Deus está trazendo para a igreja, mas a gente sabe que Deus usa de misericórdia e nos abençoa de uma outra forma, ajudando o irmão e trazendo um culto agradável a todos. Mas hoje, como eu não trabalhei, né, a inspiração que Deus me deu a palavra, caramba, o louvor ali praticamente pregou para mim, né? Mas enfim, hoje a palavra, o pastor tem até 10 horas? Filho, fica à vontade, filho. Brincadeira. Hoje a palavra que eu venho trazer para vocês, ela vai falar sobre aliança, ela vai falar sobre resgate, e ela vai falar sobre restauração, sobre restituição. Então, ela vem falando de um estudo, né, contextualizando, e depois vocês vão receber realmente a mensagem que Deus preparou para a gente hoje, né? Então, vamos abrir o livro em 1 Samuel, capítulo 20, 17, e essa passagem da Bíblia, ela vem falar sobre uma aliança importante que foi feita entre Davi e Jonatas. Quem foi Jonatas? Jonatas foi filho de Saul. E no momento que foi feita essa aliança, o rei Saul vinha perseguindo Davi, né? Por outras questões, mas que saiu uma outra pregação, que já foi pregada aqui em uma outra ocasião, mas que Jonatas resolveu fazer essa aliança com Davi e Davi com Jonatas, porque eles realmente eles tinham uma ligação, né? E como diz a própria palavra, era um amor que superava um amor de homem e mulher, era um amor de coração, é um amor de irmão. Então eles fizeram essa aliança. E aí traz o seguinte: Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. E ele fez Davi também jurar, né, esse amor e essa fidelidade para com ele e para com a família, para com a descendência dele. Por quê? Saul estava perseguindo Davi e ninguém sabia, nenhum dos dois sabia qual seria o destino deles, né? Davi tinha no coração
que ele já tinha sido ungido rei e que ele seria rei, porque Deus, quando promete, ele cumpre. E no meio disso tudo, no meio daquelas batalhas, daquelas guerras, Saul estava no meio de uma dessas guerras e ele morreu. Saul, rei, morreu. E morreu Saul e morreu a sua família. Eu queria trazer para vocês essa passagem na Bíblia em 1 Samuel 31:6. Deixa eu abrir aqui a minha também. E ela diz o seguinte: morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Saul morreu, Jonatas morreu, Abinadab morreu e Malquizua era o outro filho de Saul. Mas Saul tinha 4 filhos homens e 2 filhas mulheres. Uma delas era Mical, era mais nova, que Saul ofereceu a Davi, se Davi vencesse a batalha, e Davi venceu e foi lá, né, buscar Mical, que era a promessa. Mas Saul tinha 4 filhos homens, 3 morreram junto com ele na mesma batalha. E Jonatas tinha deixado um filho, o nome dele era Mefibosete. Eu queria trazer essa passagem que fala quem era Mefibosete. Está em 2 Samuel 4:4. E aqui diz o seguinte: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu, ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então o que aconteceu? Chegou a notícia da morte de Saul, chegou a notícia da morte de Jonatas ao filho de Jonatas, Mefibosete. E uma mulher, que é aqui chamada de sua ama, pegou ele para fugir. Por que para fugir? Porque aqueles mesmos que mataram o rei Saul, matou a família, e lá naquela época, para você destruir um reinado, você tinha que destruir o rei e toda a sua descendência. E você ia lá e tomava o reino. E essa mulher pegou o filho de Jonatas, que era o herdeiro, seria o herdeiro, e leva para um lugar. No meio desse caminho, ela correndo, deixa a criança cair, ele cai, machuca as 2 pernas e ele fica coxo. Essa é a primeira menção de Mefibosete. E a gente vai falar dele daqui a pouquinho, mais para frente. Ele tinha um outro nome, e aí na pesquisa eu fui ver que esse outro nome era o primeiro nome dele. E algum escriba transcreveu e mudou o nome dele para Mefibosete. Mas em 1 Crônicas 8:34, fala que o nome dele era Merib-Baal, né? Rodrigo botou ali, filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou Mica, que era o filho de Mefibosete, que passou a ser Mefibosete depois no texto. Tá? Depois disso, Davi, no meio das guerras, no meio das batalhas, ele resolveu levantar uma casa. Ele foi para Jerusalém, pegou a arca de Deus, que era a presença de Deus, que o pastor já pregou aqui. Então ele queria trazer a arca para Jerusalém, e depois de ele já estar em paz, já com o seu reino consolidado, ele pensou o seguinte: bom, eu já tenho a minha casa, já tenho o meu reino, mas agora eu preciso levantar uma casa para Deus. Eu preciso colocar a arca de Deus numa casa, porque até hoje ela só ficou em tendas, né, em lugares
mas que não eram casas. Ou seja, ele queria fazer uma cerimônia para Deus. E aí, em 2 Samuel 7,13, eu queria trazer para vocês, diz o seguinte: começando em 12, desculpa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Nesse momento, Davi chamou Natã, o profeta Natã, e falou que queria levantar uma casa para Deus, queria fazer essa cerimônia com Deus. E Natã virou para ele e falou assim: faz aquilo que tiver no teu coração. E aí Davi decidiu fazer. Só que antes dele fazer, Natã, naquela mesma ocasião, retornou e trouxe essa mensagem, né? Esse texto aqui antes, ele traz uma mensagem de Deus. Deus manda Natã voltar lá e falar para Davi determinada coisa. E essa aqui foi uma promessa que Deus revelou para Davi, e que ela revela para a gente uma passagem mais do que simplesmente esse texto. Eu queria reler aqui com vocês para a gente poder esmiuçar essa parte aqui, quando Natã fala o seguinte: quando teus dias se cumprirem e descansares os teus pais com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Isso não soa para vocês que Natã não estava falando para Davi? Davi era rei. Rei, quando a gente fala de rei, eu me remeto a Jesus. E quando a gente lê essa passagem, pensando que o reino de Deus, ele está entregando a Jesus, que veio para resgatar nós. Então, por ele fala o seguinte: quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, Jesus crucifica, resgata a nossa salvação e vai para os braços do Pai, vai sentar à direita de Deus Pai. E do teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, o reino de Jesus, o reino que nós vivemos hoje, o reino que foi entregue através da crucificação. Amém? E eles edificarão uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. A igreja de Jesus está aqui, é o reino de Deus, está estabelecido para sempre, e assim será. Amém? Amém. Só que Davi recebeu essa palavra, e isso deve ter ficado no coração dele por um bom tempo. E ele precisava demonstrar para Deus, assim como Deus demonstra para ele, quando a gente avança nesse texto aqui, que Davi, depois que recebeu essa promessa, com todas as guerras que ele enfrentou, com todas as vitórias que Deus proporcionou a ele, e mostrando sempre que Deus estava com ele, porque, assim como também já foi pregado aqui, quando Davi ia para uma guerra, Deus dava estratégia. Então, Davi ia para uma guerra pequena, era uma estratégia, ia para uma guerra grande, era outra estratégia. E ele sempre demonstrando que Deus era com ele. E então ele já tinha recebido essa promessa, ele já tinha tido a experiência com Deus, uma experiência de batalha, uma experiência de guerra, e ele já não tinha mais dúvida de que Deus era com ele. Mas ele precisava demonstrar para Deus o grande amor e o grande temor que ele tinha para com Deus, para com o Pai. E ele, o temor de Davi, para com Deus e para com o ungido de Deus, era tão grande que eu separei duas passagens aqui, que já não estão mais aqui comigo, estão em outro papel. Em 2 Samuel 1,14. Olha qual foi a postura de Davi nesse momento.
1,14. Davi lhe disse para um moço que veio trazer uma notícia para Davi. E Davi lhe disse: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Quem é esse cara? Esse cara era um filho de uma amalequita, ele se diz amalequita, e ele chegou para Davi contando a história de que Saul morreu. Ele falou: olha, eu vim aqui trazer a notícia de que Saul morreu, Saul e sua família. E Davi fala assim: mas como é que você sabe disso? Eu mesmo matei. Ele fala: eu mesmo matei. E trouxe a coroa e trouxe um bracelete do rei. E aí Davi fala o seguinte: mas como não temeste estender a mão para o ungido de Deus? Então chamou Davi a um dos seus moços e lhe disse: vem, lança-te sobre esse homem. E ele o feriu de sorte que morreu. Por mais que esse homem tivesse trazendo uma notícia importante para Davi, por mais que Davi soubesse, e todos sabiam que Saul perseguia Davi, olha qual foi a atitude que Davi teve. Ao invés de, não nós, muitos de nós não, mas muitos de alguns aí fora, talvez se alegrasse com a notícia. Graças a Deus, esse cara que me perseguia morreu. Mas qual foi a atitude de Davi? Você não devia ter tocado no ungido de Deus. Ele era rei porque Deus ungiu. E no dia que Deus quisesse que ele morresse, ele morreria de outra forma, mas não que você tivesse matado. Então, isso demonstra um sentimento, uma gratidão, um respeito, um temor a Deus para com o ungido de Deus no coração de Davi. E isso alegra o coração do Senhor. E numa outra ocasião, depois disso, e aí está em 2 Samuel 4,12, Davi tem uma postura bem parecida. Quando dois irmãos resolvem matar o outro filho de Saul, que era Isbosete. Foi o único filho que não morreu na batalha. E dois servos de Isbosete entraram na casa dele enquanto ele descansava de dia. A palavra fala que de dia, no calor do dia, entra lá e mata Isbosete. E faz o quê? Corta a cabeça de Isbosete e vai levar para Davi. Para que ele foi fazer isso? Para mostrar para Davi que agora ele é o rei, que ele é o único herdeiro, porque ele agora pode ser rei, que matou o último membro da família de Saul, o último que Saul perseguia Davi. Então é como se ele estivesse levando um presente para Davi. E olha o que Davi faz. Davi deu ordem a seus moços. Eles, pois, os mataram e, tendo-lhes cortado as mãos e os pés, o penduraram junto ao açude em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e enterraram na sepultura de Abner em Hebrom. Abner era o guerreiro de Isbosete. Então, Davi mais uma vez mostra que um justo não pode ser morto dessa forma, covardemente. Então, eu quando li essa passagem, eu fiquei pensando assim: o meu rei não vai deixar a injustiça alcançar o seu filho. O meu pai, o rei, não vai deixar um justo sofrer uma atrocidade dessa sem que ele age de justiça. Então Davi aqui, ele agiu com justiça. Independente da notícia que vinha, de onde vinha e como foi, ele falou: você não pode tocar no ungido, você não pode cometer essa injustiça. E assim Deus é na nossa vida. Deus vai agir sempre em nosso favor, se assim nós nos colocarmos como filhos. Amém? Amém. E aí, Deus agindo na vida de Davi, e sempre se mostrando presente na vida de Davi, Davi resolve, em Samuel 9, Davi já
com todas as batalhas vencidas, com seu reino em paz. Mas eu acho que aquela promessa que ele recebeu, aquela palavra que ele recebeu, a presença de Deus na vida dele, fez ele lembrar de uma aliança. Qual foi a aliança que Davi tinha na cabeça, no coração? A aliança que ele fez com Jonatas. E a aliança que ele fez com Jonatas, ele precisava honrar. Porque a aliança que ele fez era para proteger a descendência. Era para proteger a família. E assim seria um com o outro. E até então, toda a família de Saul tinha morrido. Porque morreu Saul, morreram os 3 filhos, depois morreu o único que tinha sobrevivido. E quem ficou? E Davi, em Samuel 9, diz o seguinte: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Olha o que estava mexendo no coração de Davi, para depois daquilo tudo, ele ainda pensar que poderia ter sobrado alguém da família, da casa de Saul. E numa outra versão, essa passagem fala o seguinte: para que eu use da bondade de Deus com alguém da família de Saul. Então ali não era Davi. Ele queria honrar a aliança e fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Não era ele. Ele queria ser bonzinho. Até porque para os olhos de todos, o que ele tinha que fazer era realmente, se ele era para ser ungido, se ele era para ser o rei de Israel, o que ele tinha que fazer? Acabar, exterminar com a outra família. Isso aos olhos dos outros, mas aos olhos dele não. Aos olhos dele não, porque os olhos de Davi eram os olhos de Deus. Porque quando ele fala para usar com a vontade de Deus com a família de Saul, então ele estava ali como um servo de Deus. E assim nós temos que nos colocar como servos de Deus. A gente não pode esquecer a nossa referência. Quem nós somos? Nós somos ungidos, mas nós somos servos e estamos para servir. Então, aqui, Davi chama alguém que estava próximo dele e fala assim: eu quero saber se ainda tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade. E aí no versículo 2, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Deixa eu fazer uma pausa aqui para dizer quem era Ziba. Ziba, quando a gente vai estudar mais à frente, fala que Ziba era um cara bajulador. Era um cara que ele queria estar sempre querendo se mostrar presente e sempre querendo agradar. Além de bajulador, e o bajulador é diferente daquela pessoa que está sempre presente para ajudar. Ele é mais do que isso. Ela não é uma pessoa verdadeira. E além disso, ele era um mentiroso. Porque quando a gente vai passar mais na frente, você vai estudar, ler a palavra mais na frente, fala que Ziba engana Davi. E Davi precipitadamente tomou uma decisão que depois até ele se arrepende. Mas Ziba não é esse servo, né, como nós devemos ser. Esse servo do Senhor fiel, transparente e de coração puro. Então chamaram que viesse a Davi. Então mandaram buscar Ziba. E Davi perguntou: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo teu servo. Ziba não era servo de Davi. Naquela época, quando uma pessoa se colocava servo de um rei, ele era servo daquele rei para sempre. E aqui ele fala: eu sou Ziba, teu servo. E Davi, vocês vão ver mais na frente que Davi não dá muita ideia para essa cerimônia que Ziba faz, mas o que Davi queria dele era simplesmente o que tem aqui no versículo 3. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei. Olha a forma como veio a resposta. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Peraí. O rei, quando pergunta para Ziba se ainda existia alguém, ele perguntou como? Ele não pergunta como.
Ele pergunta só se ainda tem. Porque independente de como estivesse, que situação estivesse, Davi queria saber quem era. E aí Ziba, ele coloca de uma forma pejorativa, de uma forma negativa, falando: tem um filho dele lá que é aleijado de 2 pés. Mas Davi não quer saber como está. Quando Deus nos chama para alguma missão, quando Deus nos chama para alguma atividade, para algum chamado, para alguma coisa que Ele quer que nós façamos, Ele não pergunta como é que você está. Ele não quer saber se você está aleijado, se você é pecador. Nós somos pecadores. Então quando Deus chama, é para vir, se apresenta como servo. Glória a Deus. Porque Deus, se Ele te chamou, é porque Ele vê em você alguém capaz de cumprir aquela missão. Então quando o rei Davi pergunta para Ziba, tem alguém lá? E ele fala, tem um aleijado de 2 pés. Olha o que Davi fala. E onde está? Ele não quer saber se estava aleijado, se não estava, se estava longe, se estava perto. Pergunta, e onde está? Perguntou o rei a Ziba, e Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Eu quero fazer uma pausa para explicar quem era Maquir e onde era esse lugar. Maquir, e aí, quando você vai estudar na palavra, você sabe quem é Maquir. Mas quando você vai ouvir por aí, pesquisar quem era Maquir, a gente ouve falar muita coisa. Já ouviu falar até que Maquir era um mendigo e que Mefibosete foi resgatado, foi amparado por um mendigo. E na verdade Maquir não era esse mendigo. Maquir, eu vou mostrar para vocês aqui, em 2 Samuel 17, Rodrigo, depois você volta aí para o 9:4, mas eu vou mostrar em 2 Samuel 17, versículo 23, 27. (17 e 27). Nesse momento, Davi estava em guerra. Como sempre, Davi estava em guerra, sempre guerreando, como um rei, como um guerreiro. E tendo Davi chegado a Maanaim, sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Elodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos, torrados, favas e lentilhas, também mel, palhada, ovelhas e queijo de gado, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estavam para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Quem era Maquir nessa história? Não parecia um mendigo, parecia um homem de posses, parecia um homem que estava ali ao lado de Davi, lutando pela mesma causa. Então, Maquir era um homem que morava em Lodebar, mas que não era essa pessoa desamparada. Então, quando ele recebeu, e aí não fala na palavra, eu imagino que ele deva ter recebido um herdeiro do reino, né? Porque ele podia receber, ele podia cuidar, e nesse lugar, em Lodebar, e aí é uma outra história que as pessoas falam que Lodebar era um lugar deserto, era um lugar de miséria, era um lugar assim o assado. Mas foi aqui que Mefibosete cresceu, foi educado, provavelmente casou, mas na palavra não diz que ele casou, mas fala que ele teve um filho, mas foi lá que ele foi criado. Mas apesar de não dizer as características desse lugar, o que eu inferi desse lugar, dessa passagem? Que Lodebar era um lugar para onde Mefibosete foi levado para fugir. Foi um lugar que ele foi para ser esquecido. Lodebar foi um lugar de fuga, para ele não morrer, para ele não ser visto, para ele não ser reconhecido e para ele não ser perseguido. Então eu fico imaginando que era um lugar completamente distante e ele chegou lá como um anônimo.
que quantas vezes, ou quantos de nós, herdeiros do trono, herdeiros da promessa, quantos de nós não tentamos nos refugiar do chamado? Que chamado é esse? Tomar posse do reino, trabalhar na obra. E que lugar é esse que nós estamos tentando nos esconder? Tentamos fugir para não ser reconhecido, para não ser perseguido, só que nós sabemos que a gente tem uma promessa e que nós somos herdeiros, mas eu quero me afastar, eu não quero estar lá. E você imagina esse homem, nessa época aqui, já um homem, porque ele foi para lá com 5 anos, foi quando ele sofreu o acidente. Você imagina esse homem, sabendo que ele é herdeiro, sabendo que toda a sua família foi dizimada, que seu avô Saul perseguia o rei atual, Davi. Você imagina o que era na cabeça dele, saber que ele era realmente o herdeiro do trono de Israel, por conta da ascendência, e ele não poder se manifestar. Ele devia estar na cabeça, o primeiro momento que ele botasse o pé para fora da cidade, alguém ia falar: Davi, olha lá o último, pode pegar, pode matar. Talvez nem Davi fosse fazer isso, porque quem fez com Saul, aquele rapaz que foi se apresentar uma Amalequita, morto. Os 2 que foram matar filho de Saul, morto. E não foi Davi que mandou matar a descendência de Saul, mas Davi mandou matar aqueles que fizeram mal ao ungido do Senhor. Agora você imagina o que é esse homem passar anos e anos da sua vida, sabendo que ele é herdeiro do trono, mas que ele não poderia tomar posse desse trono, desse reino, do que era dele. Mas só que ninguém sabia o coração de Davi. Quando Davi manda perguntar: cadê ele? Cadê esse herdeiro? Ziba provavelmente falou assim: agora vai o último, porque morreram os 4, mulher não herdava o trono, as 2 mulheres, só sobrou uma da linha descendente, que era Mefibosete, e esse tinha desaparecido, mas Ziba conhecia, porque Ziba era servo de Saul. E aí, o rei, então, diz o seguinte: então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Em outra versão, diz o seguinte: então mandou o rei tomar da casa de Maquir e trazê-lo de Lodebar. Sabe o que é tomar? É chegar lá e falar assim: vem pra cá. É chegar e falar assim: você é meu, você não vai ficar mais aqui. Isso é tomar. Como aquela ama tomou Mefibosete para fugir. Ela foi lá e tomou Mefibosete no colo e fugiu. Então Davi aqui manda, e aqui na palavra não fala quem ele mandou, mas você imagina o que é uma ordem de um rei para mandar buscar o único herdeiro do reino de Saul, da casa de Saul. Ele deve ter mandado todas as carruagens. Eu não quero saber onde é, eu não quero saber como vocês vão. Vai lá e traz. Mefibosete somos nós, que às vezes, muitas das vezes, nós nos escondemos, nós não queremos nos apresentar, ou nós queremos fugir do chamado, fugir da nossa herança. E o rei manda trazer hoje vocês de Lodebar. Sai do esconderijo, vem para a casa do Senhor, vem para o reino de Deus. E assim o rei Davi mandou fazer, mandou buscar em Lodebar o único herdeiro que tinha lá, que era Mefibosete. E aí, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete? E esse lhe disse: eis aqui teu servo. Agora você imagina Mefibosete, anos escondido, para não ser morto, para não ser dizimado, porque ele já não devia mais nem estar interessado no reino.
Ele já devia estar interessado em sobreviver. E aí, você imagina numa cidade onde as pessoas vão para se esconder. Você imagina que pode ser uma cidade pacata, uma cidade pequena, uma cidade com pessoas sem muita expressão na sociedade. Entra a carruagem do rei, todo mundo se esconde. Parece que só fica em evidência quem está sendo procurado. E acharam Mefibosete e trouxeram. Agora você imagina o que era dentro da cabeça, do coração desse homem que estava lá escondido há anos, já com a vida estabelecida, com o filho. Chega lá a carruagem do rei e fala: vamos embora que o rei mandou te chamar. Qual é o destino dele? A morte. Isso eu fico pensando na cabeça dele. Só restou a morte, porque eu sou o único, eu sou o último da descendência de Saul que perseguia o rei de Israel. Só isso. Guerreiro, não perdia uma batalha e Deus era com ele. E como que Deus, se Deus é com Davi, como que Deus era com a descendência de Saul? E assim esse homem se apresentou para o rei, eu imagino que tremendo de medo, e ele se inclina e fala: sou eu, teu servo. E por que eu falei isso tudo, de que ele provavelmente se apresentou com medo? Porque Davi fala o seguinte: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Imagina a tonelada que saiu das costas desse homem que já era coxo, passou a vida inteira como coxo, escondido, entra no palácio e o rei fala: não temas que eu usarei de bondade para contigo, te restituirei todas as terras de Saul que te pertencem. E ainda mais, comerás para sempre na minha mesa. Esse homem viveu num lugar que, apesar de ter sido acolhido por Maquir, que a gente viu aqui que provavelmente era um homem de posse, mas o que seria esse homem nessa época comer dentro do palácio, na mesma mesa do rei? E Mefibosete, quando eu penso que Mefibosete, muitas vezes, parte do nosso comportamento, parte das nossas atitudes de se esconder ou de se colocar como coxo, porque quando eu falo assim: eu sei que Deus me chama, mas eu não me sinto capaz, então eu não quero. Eu me coloco como coxo quando eu tomo uma atitude dessa. Só que quando o rei te chama, meu irmão, quando o rei te chama, ele não quer saber se você é coxo ou se você não é. Ele te chamou, você tem que se apresentar, você tem que estar presente, você tem que estar com a mão na obra, porque Deus vai te capacitar. E ali na mesa do rei, ninguém vai ver o teu defeito. Ninguém vai ver que você é coxo. Porque você imagina, alguém está vendo daí minha perna? Não, né? Se eu estiver aqui, todo mundo vê. Aqui, se eu for coxo, eu vou estar numa cadeira de rodas, provavelmente me arrastando, com a perna atrofiada. Mas quando eu me coloco diante da mesa do rei, a enfermidade, o meu defeito, o meu pecado, as minhas falhas, elas desaparecem. Porque eu me coloco como servo. Eu fui chamado pelo rei para estar comendo a mesa dentro do palácio, na mesma mesa que o rei. Então, e aí Mefibosete, ainda que não acreditando, ele se inclina e diz: quem é teu servo para teres olhado para mim, cão morto, tal como eu? E olha, mais uma vez, Mefibosete se colocando, que naquela época, eu li isso, e aí o pastor também já falou sobre isso, naquela época, você ser chamado de cão era um insulto. Cão morto era a escória, era a abominação. Então, Mefibosete se coloca diante do rei e fala assim: meu rei, você me tirou de lá, me trouxe para cá, quer me colocar no teu palácio para comer na tua mesa. Mas quem sou eu
Eu não sou ninguém, eu não sou nada. E aí Davi nem responde. Manda chamar o Ziba. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul. Servo de Saul. Por que Davi que não era ele não falou que Ziba era servo dele? Como Ziba se apresentou aqui. Sou eu, Ziba, teu servo. Davi não quer saber. Davi já devia saber quem era Ziba. Então ele fala o seguinte: Davi, você que é servo de Saul, diz o seguinte: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Então ele está dizendo o seguinte: olha, toda a herança do reino de Saul agora é dele, filho do teu servo, filho, vocês entenderam? Descendência de Saul. Então Davi manda chamar Ziba, fala isso e fala o seguinte: trabalhar-lhe-ás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos. Ziba ainda tinha servos, além de ter a família, ainda tinha servos. Recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma, porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então Davi chama e fala o seguinte: olha, você que era servo de Saul, agora você é servo dele. Então você agora vai lá, pega toda a sua família, todos os teus recursos e vai trabalhar para ele. Porque ele é herdeiro, porque ele tem direito. E você tem direito. Você é filho de Deus. E filho de Deus vai receber o que vem de Deus. Aqui, Mefibosete recebeu o que veio do rei. Rei o avô dele e rei agora Davi, que foi intitulado rei de Israel. E ele pega Ziba e fala: agora você vai trabalhar a terra, plantar, colher e vai comer desse fruto, mas ele vai comer na minha mesa, porque ele é herdeiro, ele é filho, então ele tem direito. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda, seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Então, Mefibosete, gente, aquele que se escondia, aquele que fugia do chamado, aquele que se colocava como um cão morto, esse agora foi tratado como um dos filhos do rei, para comer à mesa, para estar ali junto do rei. Então, quando Deus manda seu filho Jesus, vai lá e resgata meu filho, porque ele é herdeiro. Jesus vem como um homem, se sacrifica como um cordeiro, vai para a cruz, e a partir daí, aquilo que não mais nos pertencia, aquilo que nós não tínhamos direito, passamos a ter. Porque Deus, o nosso rei, manda buscar o filho dele, o herdeiro, nós, aqueles que temos o chamado para trabalhar na obra, aquele que tem o chamado para estar fazendo a obra, resgatando almas, assim como nós fomos resgatados. Então, Mefibosete, a partir dessa data, ele foi tratado como filho do rei. A vida dele se transformou, tudo aquilo que ele tinha perdido foi restituído, a vida dele foi transformada, porque simplesmente ele foi encontrado. Então, que nessa noite, você seja uma pessoa que se sinta encontrado pelo rei, mas que ele manda te dizer: não temas, porque eu vou usar de bondade para contigo. Eu te restituirei aquilo que foi perdido. Aquilo que você achava que já não tinha mais, vai ser teu novamente. E você vai ser chamado para comer a mesa do rei. Porque você é herdeiro, você é do trono. Porque Deus te coloca como teu pai. Deus te coloca como teu rei. E você se coloque como servo do Senhor. Porque assim vai ser restituído tudo aquilo que foi perdido. Eu queria agradecer a Deus a oportunidade pela palavra. Eu queria agradecer a vocês. E eu queria
me colocar como servo do Senhor, como uma pessoa obediente e como um canal de Deus, assim, sempre que Deus precisar de mim. Amém. Uma boa noite. Amém. E glória a Deus. Prazeroso a gente ver, né? É isso aí, a gente precisa gerar aqui nesse lugar, através do Espírito Santo, ajudadores, né? E essa mensagem é tremenda, porque o Mefibosete vivendo uma vida sem os cuidados da proteção de um rei. Isso acontece muito com a gente. A gente, por não saber e não conhecer esse amor, né? Teve Davi, Jonas e Mefibosete. Davi, Jonas e Mefibosete. Davi, por amor a Jonas, alcançou Mefibosete. Deus, por amor a Jesus, nos alcançou. Amém. Não é uma tipologia, né? Amém, Jesus. Davi, rei, Jonas, Mefibosete. Davi, por amar Jonas, nos alcançou Mefibosete. Deus, por amor a Jesus, nos alcançou. Amém. Nós não merecíamos nada. Mefibosete não merecia mais nada. Mas por amor a Jonas, ele foi restituído. Amém. O homem não precisa. O homem perdeu tudo. Mas por amor a Jesus, Deus restituiu. Amém? Vamos ficar de pé. Você tem direito a sentar à mesa. Você foi restituído também, em nome de Jesus. Que você possa usufruir dessa herança, né? Então, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, porque essa noite o Senhor nos trouxe a memória. Nós não temos direito a nada, mas por amor a Jesus, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem colocado teus filhos à mesa para comer o melhor dessa terra. Experimentar, Senhor, o reino, vivenciar os valores do reino. Mefibosete foi surpreendido, né? E assim somos todos nós. Nosso Deus nos traz para a presença dele para nos surpreender. Viver como filho, né? Vê que o rei Davi falou para Mefibosete: você vai viver como filho aqui. Você vai sentar na mesa como um herdeiro de direito. Né? Assim somos nós. Quando nós sentamos à mesa, nós sentamos à mesa por causa do Senhor Jesus. Nós não temos direito nenhum de sentar à mesa. E Deus é tremendo porque Ele chamou todos nós. Então se sinta importante. Se sinta qualificado. Não pelos teus méritos, nem por, méritos, de realizar alguma coisa para Deus. Não, é pela graça. Amém. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos adorar a Deus com um hino. E logo a seguir nós vamos dar a bênção apostólica. Em nome do Senhor Jesus. Nosso Pai, o seu nome seja ungido, santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada
falado sobre restituição, né? E o Deus está me trazendo a memória para a gente orar pelo pai que está no leito de um membro dessa igreja. O Bruno, no momento, está passando esse momento bem difícil de ter o seu paizinho no hospital, internado, um diagnóstico bem difícil. Ele está lá no Japão, está longe. E nós, como igreja, vamos orar por esse pai. Gostaria que você estendesse a mão lá para fora e ora pelo Raul Quadros. Em nome do Senhor Jesus, Pai, assim como Mefibosete, Senhor, estava numa situação tão difícil, Senhor, sem esperança alguma, mas as boas novas alcançou Mefibosete. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pelo Raul Quadros, Senhor. Uma situação bem adversa, Senhor. Uma situação bem difícil, Senhor. Mas tem um filho lá no Japão, Senhor, que crê no sobrenatural, crê no impossível, Pai. E nós, como igreja, Senhor, estendemos as nossas mãos, Senhor, assim como Moisés, Senhor. Oh, Pai, orou em favor do povo, orou em favor de Israel. Nós estamos aqui com as mãos estendidas, Senhor, orando pelo Raul Quadros, Senhor. De uma metamorfose, Senhor, se manifeste naquele leito, Senhor. Que haja, Senhor, um sobrenatural. Senhor, eu creio, Senhor. Tu é Deus que ressuscita, Pai. Então que essa unção poderosa que ressuscitou Lázaro, Senhor, se estabeleça agora na saúde de Raul Quadros. Em nome de nós cremos, Senhor. Enquanto houver fôlego de vida, essa igreja vai orar, Senhor. Enquanto houver fôlego de vida, Senhor, nós vamos interceder, orar e crer, Senhor, que o Senhor vai agir, meu Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por ouvir o clamor da tua igreja essa noite em favor desse Pai, por Raul Quadros, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer muito ao Senhor pelo Andrezinho, pela família do André. Muito obrigado, Senhor Deus, que o Senhor continua conduzindo e orientando o Andrezinho pelo seu ministério, pelo seu chamado. Em nome do Senhor Jesus, se sinta, meu amado, alcançado pelos filhos, alcançado pela provisão do reino. Em nome de Jesus, vem do nosso Deus, né, manifesta através dessa passagem, desse ensinamento, que um homem, né, um rei, um coração de um homem, sabe, teve um compromisso, né? Teve um compromisso através, sabe, de um amor, sabe, mensurado. Então, o nosso Deus, que é um Deus maravilhoso, Ele também quer te socorrer por amor a Jesus. Ele quer restituir por amor a Jesus. Em nome de Jesus, leva essa palavra na tua vida. Eu e você tem direito, pelo amor que o Senhor tem ao Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. O Senhor declarou esse amor para todos nós através dessa pregação. Nos leva agora em segurança, que nós possamos usufruir, Senhor, essa semana, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já conquistou na cruz por nós. Muito obrigado, Deus abençoe. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus, e até